Bom, pessoal, e para concluirmos, né, a nossa relação entre produção e produtividade, o aumento da produtividade ela vai consistir em um aumento da produção utilizando os mesmos recursos produtivos. Porém, o aumento da produção não necessariamente acarreta no aumento da produtividade. É isso que nós temos que sempre, né, prestar atenção. Elas estão diretamente relacionadas, sim, mas se eu aumentar a produção, não necessariamente eu vou aumentar a produtividade, por conta de todos aqueles fatores que nós já discutimos. Porém, se eu conseguir aumentar a produtividade, eu consigo aumentar a produção da empresa utilizando os mesmos recursos, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o controle da produção. Na nossa primeira aula, nós já falamos um pouco, né, sobre a importância de controlar o processo, né? E o controle é a última etapa do PCP, né, do Planejamento e Controle da Produção. O controle é aquela etapa que vai consistir do acompanhamento, tá, dos processos, verificando se a produção está fazendo tudo conforme foi planejado. Então, inicialmente, tem que se ter um planejamento para que haja um controle, né, para que se saiba o que precisa ser controlado, né, o que eu preciso saber, verificar e ver se a produção está realmente cumprindo com os objetivos, tá? Isso está diretamente relacionado a todas as etapas que foram definidas no planejamento e controle da produção, lá no meu PCP. Eu só vou conseguir controlar se eu tiver um planejamento, né? Se eu tiver um objetivo. Por isso, né, o controle aí é uma etapa muito importante e é a última etapa, né? Porque consiste da verificação de tudo o que eu planejei. A partir, gente, de tudo o que é feito dentro da produção, né? Então, os tempos, os rendimentos do processo, todos os detalhes e todas as coisas importantes, as etapas que são importantes, elas são sendo, né, são dados que vão sendo acumulados ali no PCP, vão sendo atualizados, né? Esses dados são importantes para o controle, então tudo que acontece dentro do processo deve ser muito bem atualizado, né? Muito bem apontado. Tudo, qualquer desvio tem que, né, estar sempre registrado, porque a partir de todos esses, né, de todos esses registros que o PCP, né, vai poder controlar, né, no final ali e, consequentemente, tomar decisões, né? Então, eu consigo mudar isso? Por que que esse desvio ocorreu, né? Vamos tentar mudar o planejamento. Todas, né, a realização de todas as fases do PCP vai permitir a formação de um sistema, né, gente, que são essenciais, né, com fases essenciais, tanto para o planejamento, quanto para o acompanhamento, tanto pelo controle e análise de dados. Então, tudo isso vai garantir que meu processo continue sendo realimentado, continue girando ali todos os dias, né, sem erros, sem desvios, sem produtos com problemas, né? Com produtos de qualidade no fim do meu processo. Então, tudo isso anda junto, né? Então, toda essas fases, né? Essas fases de planejamento, acompanhamento, o controle e análise de dados são fundamentais, né? Para que o processo como um todo funcione, né? Não tem como eu analisar dados se eu não tenho o que controlar. Como que eu vou controlar, né? Como que eu vou analisar dados se eu não tenho nada planejado para eu poder controlar, para eu poder analisar esses dados e saber se lá no final, né, eu tive ou não um processo conforme, né, dentro dos meus objetivos, está tudo ok, não está tudo ok? Como que eu vou saber? Como que eu vou analisar os dados se eu não tiver aí, né, toda a parte de planejamento e acompanhamento para, né, que se controle essa produção? O controle, gente, da produção, ele vai abranger diversas técnicas de controle. Claro que cada
técnica de controle vai depender aí do tipo de empresa, do tipo de produto, do tamanho da empresa. Então, a gente não consegue generalizar, todo mundo tem que utilizar essa técnica? Não necessariamente. Mas sempre, né, esse controle, essas técnicas utilizadas, elas devem ter a finalidade de ter um desempenho ideal, né? E objetivar sempre atingir as metas que foram colocadas lá no meu planejamento. Voltando ao nosso exemplo dos carros, né? O meu planejamento, o meu objetivo era produzir lá 90 carros todos os dias. Beleza, esse é o meu planejamento. Foi, chegou lá no final, eu produzi 85 carros. O que aconteceu? Qual foi o desvio? Alguém tem que controlar isso. Claro que o ideal seria que isso não fosse percebido lá no final, né? Quando eu tivesse faltando 5 carros, né? O ideal é que esse controle haja em cada etapa do processo. E isso vai facilitar, né, a correção desses desvios quando eles ocorrerem, né? Então, o controle da produção, gente, tem objetivos muito claros, vantagens muito claras também. Então, objetivos: regular o gerenciamento de estoque. Se eu tenho controle, eu vou conseguir gerenciar os meus estoques de uma maneira mais eficiente, né? Não tem como ter uma empresa, gerir uma empresa, se não haver, né, controle, né, gente? O controle, ele está totalmente ligado a todas as etapas, né? Então, ali no estoque, como que eu vou saber se eu tenho matéria-prima? Como que eu vou saber se eu tenho produto lá final no estoque para ser mandado, né? Para ser vendido? Como que eu vou saber tudo isso? Eu preciso controlar, eu preciso de planilhas, eu preciso de quantidades, né? E isso deve ser muito bem organizado, né? A organização também dos cronogramas de produção é um objetivo do controle da produção, tanto quanto utilizar todos os recursos e os processos adequadamente, corretamente, né? Então, o meu objetivo é produzir 90 carros. Eu tenho insumos para produzir 90 carros por uma semana? Tenho, beleza. A partir de que dia que eu preciso comprar novamente outros insumos? Porque neste momento eu vou estar utilizando esses. Quando? Tal dia. Vai lá, compra os insumos, né? Tem um cronograma. O meu cronograma é que sejam, né, efetuados aí por semana essa quantidade de recursos, essa quantidade de carros, enfim. Tudo isso, né, é objetivo do controle da produção. A produção em si só vai funcionar de uma forma eficiente, gente, se tiver controle, né? Existem várias vantagens de se controlar, né? Principalmente, né? Eu trouxe algumas aqui que são as principais quando a gente fala de controle. Garante um fluxo suave de todos os processos, né? Porque se eu tenho controle, eu vou ter menos desvios, eu vou ter menos problemas, então o processo vai fluir adequadamente. Garante também economia nos custos de produção, melhorando assim o resultado final, né? Se eu consigo ter um controle de que os meus insumos vão durar uma semana e quando eu preciso comprar novamente, né, então eu consigo planejar, eu consigo comprar esses insumos em uma grande quantidade, com um tempo né? E isso, né, possivelmente consigo comprar mais barato, eu consigo dar uma pesquisada melhor, procurar fornecedores, né? Porque se eu tiver que fazer tudo em cima da hora, não houve controle de nada, eu com toda certeza vou ter ali muitos problemas de planejamento, de manejo de todos os insumos e tudo mais. Também, obviamente, isso vai controlar o desperdício dos recursos, né? Porque se eu tenho o controle de quanto eu vou utilizar e tudo mais, eu consigo controlar desperdícios e muitas vezes até reduzir. Isso vai depender aí do tipo de estratégia que a empresa adota, né? Mas existem algumas estratégias aí que são importantes e se consegue reduzir esses desperdícios. E também, né, outra vantagem é manter o padrão de qualidade do produto através do ciclo de vida da produção.
Porque se eu tenho tudo muito bem controlado, gente, todos os dias fazendo aquilo, daquele mesmo jeito, tudo muito bem encaixado, eu sempre vou ter um produto de qualidade no final. E, consequentemente, facilmente, lá no fim, eu vou ter um produto com uma qualidade melhor, né, do que se fosse um produto feito em outras condições, tá? Então, para se utilizar essas técnicas, né, todas para controlar, é importante a utilização, como eu já falei, existem vantagens que são ótimas para a empresa, né? E isso tudo permite que a produção atinja um nível ótimo de desempenho, um nível ideal, né? Que é o que uma organização espera, que é o que uma empresa espera. Ela não está esperando prejuízo, ela não está esperando problemas, ela está esperando desempenho, lucros e tudo mais. E tudo isso, né? Todo esse controle vai garantir que os processos sejam fielmente, né, sigam fielmente o curso de ação definido inicialmente. Então, esse é o meu objetivo. Eu cheguei no final, eu produzi os 90 carros que eu queria, carros de qualidade, sem desvios no processo, sem defeitos, vai direto lá para o meu consumidor, né? O que é importante a gente frisar também é que o controle ele depende de alguns fatores, né? E esses fatores vão interferir, né, em ocasionar algumas mudanças ou não. Então, a natureza da produção, se ela é orientada para o trabalho, se ela é orientada para o serviço, a natureza da operação que se vai realizar para produzir um produto, o tamanho da operação, né, o tamanho do processo, o tamanho da empresa, tudo isso é importante, né, e sempre antes de tudo, né, é importante que se sigam, né, essas quatro etapas aí no controle de produção. Por quê? Beleza, eu tenho o objetivo, eu tenho lá meu planejamento, lá no meu PCP, eu vou controlar a partir de agora. Então, eu tenho que sempre pensar no despacho, no acompanhamento, na inspeção e na correção, tá? Então, eu estou ali, despachei meu produto, estou acompanhando. Houve algum problema? Volta. Qual foi o problema? Vamos tentar. Inspeciona, corrige. Se isso for feito, né, de forma correta, com toda certeza, no final eu vou ter lá um produto de qualidade, né? Eu vou conseguir ter um desempenho ótimo do meu processo. Aqui, né, nós falamos hoje de produção e produtividade, e o controle, gente, ele vai interferir diretamente na produção e na produtividade. Se eu não tiver um bom controle, se eu não tiver tudo funcionando de uma forma correta, conforme os objetivos, com toda a certeza eu vou ter redução da minha produtividade. E talvez também redução da minha produção, porque se eu tiver problema, se eu tiver desvio, se parou um equipamento lá, se não houve um controle, né, se não houve uma manutenção preventiva, ninguém viu, ninguém registrou, equipamento parou, parou a produção, reduziu a minha produtividade. Então é importante que a gente pense sempre como uma das partes fundamentais aí no PCP.